Olá, meu amigo e minha amiga do Facebook e meu amigo do YouTube. Você que é nosso seguidor, que nos acompanha aqui no TV Galvão, no YouTube, né? E você que é amigo da nossa página, que compartilha as coisas da nossa página no Facebook, a página Rafael Galvão, facebook.com/barra eu sou Galvão barra seja bem-vindo, obrigado pelo seu carinho e pela sua amizade. Esteja se sentindo sempre conosco aqui em casa, tá certo? Eu quero falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Bolsonaro na ONU, entre o delírio e a má intenção. Mas antes eu peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho de notificações para toda vez que tiver nova notícia, novo vídeo, você ser informado. Compartilhe também, por favor, nas suas páginas, no seu WhatsApp, nos seus grupos, enfim. E eu peço que curta também a nossa página no Facebook. Meus queridos, hoje o Brasil, mais uma vez, passou uma vergonha, em nível internacional, uma vergonha global, com o discurso do presidente Bolsonaro, eivado de, eu não vou chamar de mentiras em respeito ao cargo, não em respeito à pessoa, porque ele é mitômano, né? Ele gosta muito de proferir mentiras, contar versões muito diferentes da realidade, mas eu vou chamar as mentiras de Bolsonaro de delírio. Um eufemismo, né? Uma suavização semântica. Pois bem, o discurso do Bolsonaro de hoje tratou de cloroquina, né? Eu não sei, ele deve ser garoto propaganda de alguma empresa que faz, né? Que fabrica, né? Que fornece matéria-prima, porque quando um chefe de Estado abre mão da prerrogativa de ser chefe de Estado para propagandear um princípio ativo, um remédio, né, que não é eficaz para determinada doença e ele indica para esta doença, eu acredito que ele esteja cometendo até um crime, né? Mas ele no seu discurso citou a hidroxicloroquina novamente. Falou que a Amazônia não pega fogo, mas aquela besteira dele de dizer que a Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida, então pega fogo só na fronteira com os outros biomas, né? E quem taca fogo é o coitado do caboclo, do ribeirinho ali, né? É o coitado sofredor do indígena, que desde a descoberta desse país vem sendo vítima de genocídio, né? Vem sendo morto, né? O presidente da República pouco se importa com as populações indígenas, né? Tem deixado os nossos irmãos indígenas e todas as suas lideranças mais importantes, né, morrerem aí com Covid-19. Não se tem uma ação efetiva do governo para salvaguardar os nossos irmãos indígenas. Aliás, salvaguardar nenhuma parte da população, né? Bolsonaro falou que tem feito grandes coisas no combate à Covid-19, né? Enfim, que parecia que não tinha morrido ninguém de Covid no Brasil. Nem parecia que a gente tem centenas de milhares de mortos por Covid no Brasil. Então, a Amazônia, quem taca fogo são os ribeirinhos. Hidroxicloroquina é remédio para Covid-19 e que o governo tem feito uma grande ação em favor da população. Então, realmente, um discurso eivado de delírios. Bolsonaro também ataca a Venezuela, chama a República Venezuelana de ditadura bolivariana. Ele cria, né? A impressão que eu tive é que ele cria um ambiente para hostilidades contra
nossa irmã Venezuela, né? Elogia o Trump, mais um ato de indiscriminado de vassalagem e de puxação de saco literal nesse discurso, uma coisa horrível, uma coisa que amesquinha, né, empobrece e só mostra que o Brasil realmente não tem liderança. Nós estamos à deriva em meio ao mar revolto das nações mundiais, né? Não temos um líder capaz, forte, né, e sábio que possa fazer a nação brasileira atravessar esse mar vermelho de dúvidas, de incertezas econômicas, sanitárias, né, no meio dessa pandemia global terrível que tem ceifado quase 1 milhão de vidas nesses 6 meses. Algo realmente tenebroso para o Brasil e para o mundo. Bolsonaro volta a citar a questão de ajuda aos venezuelanos, né? A questão da paz misturada com a questão da segurança, um discurso bem militarizado. Aliás, o discurso do Bolsonaro, que vai lá naquele teleprompter, fica lendo aquilo, né? Porque é notório que ele não dialoga, ele efetivamente joga regras ali, verdades perpétuas, como se fora um fanático religioso contando em verdades, né? Querendo impor aos outros a sua ideologia, o seu pensamento. Alega que o Brasil é um país cristão, conservador. Quanta bobagem, quanta estupidez, né? O Brasil é um país que é cristão, mas é um bandista, é candomblessista, não é? Dentro da cristandade você tem os evangélicos, dos evangélicos ainda se divide entre protestantes, né? Pentecostais, neopentecostais, você tem judeus, você tem cristãos maronitas, você tem, enfim, muçulmanos no Brasil. Então o Brasil é um país que não tem religião oficial. Não tem religião oficial. E essa história que ele fala ao terminar o seu discurso para combater a cristofobia, que cristofobia é essa? Se as religiões cristãs no Brasil é que têm de fato o poder político e econômico, eu nunca vi uma bancada umbandista, candomblessista, hinduísta, budista no Congresso Nacional. Mas você vê o poder da bancada evangélica, que faz dobradinha com a bancada da bala, né? O comércio da morte misturado com religião. Só aqui que acontece um troço desse. E a bancada do boi, né? Dos latifundiários, de muitos que são grileiros de terras, que cometem também violências no campo. Então, minha gente, esse grupamento político é que tem, o grupamento religioso é que tem poder político e econômico. Eu nunca vi a história de se invadir uma igreja evangélica e quebrá-la. E os umbandistas, os candomblecistas fazerem isso. Eu já vi histórias o contrário. De evangélicos, que se dizem evangélicos, entrarem em terreiro, de local sagrado da religião afro-brasileira e destruir, em nome de Jesus Cristo, um templo de outra religião que não é a dele. Eu já vi no Paraná, quando fui visitar o Paraná, e quem estava do lado, um amigo que é evangélico, e nós passamos em frente a uma mesquita e ele não quis nem pisar na mesquita.
E eu avisei a ele, olha, o Deus Alá dos islâmicos é o mesmo Jeová dos judeus, Yahvé, e é o mesmo Deus Pai de Jesus. Então, meu querido, o Deus é o mesmo. Não precisa ter preconceito de religião. Então não existe a cristofobia que ele alega. Ou seja, vive de mentira, vive de contar história, né? E as pessoas, ele acha que as pessoas no Brasil e no mundo, elas são idiotas, elas são imbecis, que elas não estão vendo que cada palavra, cada 10 palavras que ele fala, 7, vamos dizer assim, não condiz com a realidade, não condiz com o que acontece na vida real. Na vida real. Então não existe essa história de cristofobia. Não existe. De um lado, o discurso dele atacando a Venezuela deixa bem clara quais são as intenções dele. É de servir aos propósitos estadunidenses para ceder parte do território brasileiro para futuro ataque dos Estados Unidos via fronteira brasileira. É isso, não é mais nada, não é mais nada. Eu queria aproveitar também e falar de mais o discurso do Trump e de mais duas pessoas, bem rapidinho, que o discurso do Trump foi um discurso que atacou veementemente a China, atacou de forma periférica a Venezuela, a Nicarágua. O discurso do Trump coloca a Covid-19, né, e o vírus, o novo coronavírus, né, como o vírus chinês, tentando estigmatizar a China como o difusor global, né, proposital do vírus. Na verdade, a Covid-19 vai ser o instrumento pelo qual o Trump vai não vai ter sucesso na sua reeleição. E se tiver, ele vai ganhar por muito pouco. Ele pode, inclusive, como aconteceu a primeira vez, né, nos Estados Unidos, a Hillary teve mais votos que ele e ele levou, porque lá nos Estados Unidos tem a questão do colégio eleitoral. Os colégios eleitorais que têm mais representantes elegem o presidente da República. Então isso pode ocorrer e pode ocorrer inclusive a derrota do Trump na eleição para o Biden. Então ele já ataca, quer mostrar realmente que a China é a nova União Soviética, vamos dizer assim, né? É o novo inimigo dos Estados Unidos, preferencial, e que somente ele, Trump, pode livrar os Estados Unidos desse perigo que vem de fora. É um discurso de viés fascista realmente, né? Cobrou da ONU que cobrasse da China questões de emissões de gases de efeito estufa, né? Enfim, botou a China abaixo dos cachorros. Falou inclusive de tráfico sexual, de tráfico de pessoas, de limpeza étnica dentro da China. Falou de paz no Bahrein, né? e no Afeganistão. Aliás, o Bolsonaro, ao elogiar o Trump, né, ele citou também esses países além de Israel. Bom, antes de todos discursarem, quem discursou foi o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres. Guterres já foi primeiro-ministro de Portugal, né, um homem preparado, capacitado. E ele, ao introduzir
os discursos, ele fala sobre a reflexão que o mundo deve fazer, e principalmente os Estados Unidos e a China, para que não entremos numa nova guerra fria, né? Referindo-se ao período pós-guerra em que havia uma disputa, uma guerra velada entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Então, para que não houvesse isso, para que houvesse um sentimento de paz, de congraçamento, de pelo menos convivência pacífica entre as nações. Bom, eu ouvi vários comentários hoje sobre o discurso do Bolsonaro, né? E ouvi também as repercussões, né, nas redes, enfim, e também as repercussões das entidades, né, que tratam da questão do meio ambiente no Brasil e no mundo, mostrando que o Bolsonaro realmente teve um discurso que não foi condizente com a realidade, um discurso que fugiu da verdade, um discurso que realmente não tratou de assuntos importantes, né? Não são os ribeirinhos e não são os indígenas quem incendeiam, quem tocam fogo na Amazônia de forma deliberada. Toda vez que eles fazem qualquer queimada, pequena queimada para plantio, ela normalmente não sai de controle. Na verdade, são os grileiros que incendeiam a floresta a fim de tomar aquele espaço para fazer de pasto, né? Ou então aqueles que perfuram a terra para procurarem minérios, ouro, enfim, que incendeiam a floresta de qualquer maneira, a fim de que quanto mais queimar, é mais área para explorar. Então são os garimpeiros e são os grandes proprietários de glebas, né, que querem ampliar suas terras através do crime de grilagem. Isso ele não fala. Isso ele não fala. Não falou do agronegócio, não falou daqueles que realmente são os verdadeiros culpados das queimadas criminosas na Amazônia. Mas teve uma pessoa que comentou, e eu acho que inteligência há quem diga que é a capacidade de síntese de uma pessoa. Perguntado sobre o discurso do Bolsonaro, o ex-candidato, né, à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, né, o Haddad, disse a seguinte coisa, né? Perguntaram a ele o que achou do discurso do Bolsonaro. E ele respondeu: fezes e lixo.